Olá, Deus abençoe a tua casa. Quero desejar que aquela paz que excede a todo entendimento esteja sendo derramada sobre a tua vida como um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mais uma vez estamos aqui para compartilharmos das verdades infalíveis da palavra de Deus. E eu quero ler nesse momento um texto que é bastante conhecido, mas um texto que nós devemos meditar muito e aprender que Deus, Ele é aquele que conhece o coração, conhece o pensamento, conhece a vida do ser humano melhor do que nós mesmos. Eu quero ler com vocês Atos, capítulo 5, versículo de número 1. Atos 5, versículo 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E grande temor veio sobre todos os que ouviram esta palavra. Então eu quero neste momento meditar com vocês a respeito de uma verdade de suma importância. Deus, Ele não faz nada sem que antes revele aos seus servos profetas. A igreja de Atos, ela vivia um tempo de um avivamento sobrenatural. O Espírito Santo do Senhor estava agindo de uma maneira tremenda. E a palavra fala que um certo varão, Ananias, e sua mulher, Safira, com certeza eram pessoas de muitas posses, eram pessoas ricas, pois eles vendem uma fazenda e eles entram em um acordo, marido e mulher, de levar uma parte do que eles venderam e entregar para os apóstolos, e retiveram uma outra parte. E quando eles chegam diante de Pedro, Pedro era um homem cheio da presença, era um homem que estava debaixo de uma unção poderosa, e quando Pedro bate os olhos em Ananias, ele faz uma pergunta: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Olha a gravidade. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Se você tivesse vendido e retivesse o valor total, não teria problema nenhum. Era teu, ninguém precisava interferir na tua vida. Mas quando se faz um voto a Deus, ou nós cumprimos o voto integralmente, ou é melhor não fazermos voto, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Então, nesse momento, Ananias, ele estava em uma situação realmente muito terrível, porque ele estava em um embate não contra o apóstolo Pedro, não contra a igreja primitiva, mas ele estava debaixo de uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque Pedro, ele é enfático, ele diz: você não mentiu para o homem, você mentiu para o Espírito Santo. E a palavra que nós acabamos de ler fala que quando Ananias ouviu esta palavra, ele caiu morto.
ele expirou. Então, muitas pessoas às vezes imaginam, no Velho Testamento Deus matava pessoas. No Velho Testamento a Bíblia está escrito o seguinte: olho por olho, dente por dente, a alma que pecar, esta morrerá. Está escrito mesmo. Só que o que nós estamos lendo está no Novo Testamento, está em Atos dos Apóstolos, está em um momento em que o Espírito do Senhor está se movendo de uma maneira sobrenatural na face da terra. É um tempo em que sinais, milagres, maravilhas, libertações, salvação estava acontecendo de uma maneira abundante. Então Ananias, talvez para fazer uma média com os apóstolos, ele vai e tenta mentir-lhe. Talvez ele imagine que está fazendo uma grande coisa, mas na verdade Deus estava olhando para dentro do coração. Deus estava vendo a intenção do coração dele e, como consequência, ele morreu, porque a Bíblia diz que o único pecado que não existe perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí o que acontece? A palavra de Deus diz que Ananias, ele é sepultado. Passam-se exatamente 3 horas. Passou-se 3 horas. E quem entra na presença dos apóstolos? Safira, sua esposa. E Pedro, que está debaixo desse manto, Pedro olha para ela e diz: por tal preço vocês venderam a propriedade? E ela falou: sim, por tal preço. Pedro dá uma sentença: aí estão os pés daqueles que sepultaram seu marido, eles também irão te sepultar. Na mesma hora, Safira cai e morre. Agora, para nós concluirmos, o que é interessante é que a Bíblia diz que cai um temor sobrenatural na igreja. E já ninguém mais ousava fazer coisa alguma que não fosse agradar ao Espírito Santo. E a palavra diz que a partir daquele momento houve um reavivamento sobrenatural. A palavra diz que muitos sinais, prodígios, maravilhas eram feitas pelas mãos dos apóstolos, a ponto das pessoas levarem nas ruas, pessoas em macas, camilhas, pessoas colocadas no chão, para que ao menos quando a sombra de Pedro passasse, ela tocasse e os enfermos seriam curados. Pessoas vinham de toda parte, de todas as regiões, para receberem essa unção, para receberem este milagre. Então eu quero que você entenda uma coisa nesse momento: existem horas da nossa vida, existem momentos na nossa vida que nós precisamos tirar do nosso caminho aquilo que está atrapalhando Deus de agir. Ananias e Safira, eles estavam debaixo de um espírito de mentira. E às vezes a pessoa fala: mas foi uma mentira, foi por brincadeira. Não, mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Deus é Deus da verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse momento, olha bem ao teu redor, olha bem para a tua vida e veja o que está atrapalhando você de ser abundantemente abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus não habita aonde há divisão, Deus não habita aonde há discórdia, Deus não habita aonde há mentira. Então, Deus quer habitar em um coração com um coração quebrantado e um coração sincero. Aí sim, a bênção virá, o avivamento virá, os milagres acontecerão e você será poderosamente impactado pela presença de Deus. Não se esqueça, quando fizeres um voto com Deus, cumpra. Ou melhor, se eu ver que não vou cumprir, é melhor não fazer. Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas quando tomamos um posicionamento, vamos ficar com a verdade, porque a verdade, ela nos libertará. Deus abençoe a tua vida e eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, que
que o Espírito Santo de Deus nos conduza em toda a verdade. Que o Senhor livre os nossos passos dos laços do passarinheiro, das ciladas do inimigo, e que nós possamos andar debaixo da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu declaro sobre a vida de todo o Teu povo uma unção dobrada, um tempo de renovo, um tempo de avivamento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Movimento gera crescimento. Deixe seu like, ative o sininho e vamos juntos levar uma palavra de fé para um mundo que precisa de Deus. Paz.